te use, tá bom? Vamos estar aqui intercedendo muito por você. É a sua manhã, Deus te coroou. Manhã missionária todo mundo quer fazer, todo mundo quer pregar, mas Deus escolheu você nessa manhã para estar aqui falando com esse povo. E o meu desejo é que Deus te use muito, tá? Que o mundo te conheça hoje como um moço que você é, apaixonado por missão. Nós não queremos mais um pregador, pregador tem bastante, nós queremos gente apaixonada, tá bom, querido? Deus te use. A paz do Senhor, irmãos. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Gênesis, capítulo 26. Sim, Gênesis 26. Eu vou falar alto. É igual carro, demora a pegar, mas pega. Só abaixa um pouquinho o fundo para mim. Deus tem sido muito generoso comigo, me permitindo todos os dias estar sobre o seu altar, falando para pessoas importantes como vocês. Uns 2 irmãos acreditaram. Pessoas importantes como vocês. E agora tem uns 5 acreditando. Pessoas importantes como vocês. E isso é a bondade de Deus. Você vai concordar comigo que falar de Jesus é muito bom, é ou não é? E eu só faço isso da vida. Então isso é um privilégio. Eu me chamo Maxwell Andrade. Eu sou do Rio de Janeiro, pastor da Ademide. Se algum dia você for no Rio de Janeiro, a melhor coisa que tem no Rio de Janeiro não é o Corcovado, não é a Orla de Copacabana, é a Ademide. Se você for no Rio de Janeiro e não ir na igreja da qual eu sou pastor, você perdeu viagem, você tem que ir lá. Você tem que conhecer a Ademide, uma igreja missionária que ama Jesus. Deus tem sido muito bom comigo, me permitindo ser pastor de uma grande igreja. E mais do que isso, a prova que Deus é comigo é que Deus me permitiu casar com a melhor de todas as mulheres, com a Priscila. Cadê você, meu amor? Dá um sinal aí. A Priscila é a prova que o céu existe e que milagre acontece, porque eu sou feia e ela é linda. Hã? Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão aí que está solteiro. Tem irmão que até para receber vitória é lento, né, irmão? Estou aqui de coração aberto, querendo liberar a palavra. Quem está solteiro, levanta a mão aí, meu irmão. O meu casamento tem 2 coisas para falar para você. Número 1, milagre acontece. Número 2, se eu casei, que você também vai. Deus vai te desencalhar hoje. Hã? Pega a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 26. Quem achou diz amém. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não. Ele disse, vou ler de novo. E havia uma fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, ó Deus, nós estamos na Tua presença aqui essa manhã. Se tem uma coisa que eu não abro mão, e acredito que ninguém aqui abre mão, é de ouvir a Tua voz. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira enquanto o Senhor estiver falando conosco. Ó Deus, esses irmãos são seus, essas irmãs são suas, essa igreja é sua. Por isso trata conosco do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, falando conosco. Use o pregador essa manhã, fale conosco, ó Deus. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Diga amém. Se assenta aí, por favor. Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Você acabou de ler, não é possível. Quem já leu esse texto pelo menos uma vez, levanta a mão, por favor. Ah, tá. Eu gosto demais desse capítulo 26. Eu gosto porque tem o Isaque, que eu também gosto. Mas mais do que isso,
Porque nesse capítulo da vida de Isaac existem algumas lições, que de verdade a minha oração é que essas lições a gente consiga abraçá-las essa manhã e sairmos daqui muito mais abençoados. No capítulo 26, quando chega o capítulo 26, é o capítulo da maioridade de Isaac. É o capítulo, na minha opinião, que Isaac vai ter que ficar de maior. No capítulo 26, Isaac vai ter que ser homem. No capítulo 26 não tem mais Abraão. No capítulo 26 não tem mais Sara. No capítulo 26 é o capítulo da vida de Isaac, que Isaac vai ter que crescer. E quer ouvir uma verdade? Na vida da gente sempre existe um capítulo 26. Porque crescer mais cedo ou tarde você vai ter que crescer. Você pode relutar do jeito que você quiser, você pode evitar do jeito que você quiser, mas a vida faz a gente crescer. Quando a gente vê esse capítulo 26 da vida de Isaac, é o capítulo que Isaac vai ter que ficar de maior. É no capítulo 26 que Isaac é o cara que tem que pagar a conta de luz. No capítulo 26 é Isaac que vai ter que pagar a conta d'água. Se a pia entupir, é Isaac que desentope. Se der problema na escola, é Isaac que vai ter que ir na reunião dos pais para falar. Porque no capítulo 26 Isaac vai ter que ser homem. Se falando de Brasil é um problema, pastor, por quê? Porque o brasileiro, na verdade o Brasil em si é quase uma terra do nunca. Terra do nunca é a terra do Peter Pan, lembra? Porque o brasileiro leva em média 45 anos para chegar na maioridade adulta em relação à maturidade emocional. O brasileiro ele tem uma tendência a fugir de responsabilidades. Pesquisas vão dizer que o cara leva 45 anos para começar a ter responsabilidade. Até antes dos 45, o homem no Brasil está malhando para ficar com o peito bolinha, barriga tanquinho, dando uma de gatinho, casa descasa. Aí aos 45 ele vai cair na real e dizer: eu tenho que ser homem. Mas não é só os homens que têm crise em relação à maturidade, as meninas também. Você vê o que você mais vê, a irmã dando uma de garotinha e forçando a barra, e não adianta. Você pode botar uma calça apertadinha, mas a ruga na tua cara diz que você já envelheceu. Mas as pessoas têm dificuldade de aceitar que vai crescer. No capítulo 26 você precisa perceber o que está acontecendo aqui. O capítulo 26, Deus vai arrancar Abraão e vai dizer: Isaac, você vai ter que ser homem agora. E aqui eu aprendo uma lição sobre maturidade. Isaac é um camarada muito lento. Ele leva 100 anos para nascer, 40 anos para casar. Mas agora ele vai ter que ser homem, pastor, por quê? Porque Deus tirou dele a sua dependência. E eu aprendo isso. Abraão vai assumir a casa quando o pai Terá morre. Isaac vai assumir a casa quando Abraão morre. E o Jacó vai ter que ser arrancado do pai ainda vivo. O pastor não entendia ainda. É que Deus tem um princípio, e se chegar o tempo de Deus te levantar, nem que Deus tenha que deixar algumas coisas morrer, mas Deus vai matar o que tiver que matar, mas vai te amadurecer para te usar. Pegue na mão desse irmão que está perto de você. Pastor, eu não gosto desse negócio de segurar na mão, o problema é seu. Estou brincando, estou não. Pega na mão desse irmão. Você é tão de Deus que só em segurar na mão desse irmão, Deus já vai te usar para ele. Mas segura firme na mão desse irmão e fala assim: o capítulo 26 da tua vida chegou hoje. Fala: chegou a tua hora. Fala: chegou o seu dia. Eu vim aqui profetizar essa manhã que chegou o teu dia. Eu vim profetizar para alguém que tem fé e mão para levantar, que chegou a tua hora. Eu gosto do capítulo 26, porque o capítulo 26 tem a cara de quando chega a nossa hora. Pastor, o que vai acontecer quando chegar a minha hora? Primeiro, Deus vai quebrar o silêncio e vai botar a voz dele para ser ouvida a qualquer distância. Quando o capítulo 26 da nossa história chega, Deus quebra o silêncio e começa a falar com a gente. Até o capítulo 26 você nunca tinha visto Deus falar nada diretamente com Isaac. Isaac vai participar de um culto onde Deus vai falar com Abraão. Ele vai ver anjo, mas falar diretamente para ele não. Quando que Deus vai falar? Aqui. Por quê, pastor? Porque Deus entendeu que agora ele está grande para ouvir a voz de Deus. Tem muita gente dizendo: Deus fala comigo. Deus está dizendo assim: eu estou doido para falar, mas eu não posso falar com você porque você ainda está muito menino. Tem umas verdades que eu quero te contar, que se eu contar você vai meter o pé da igreja. Tem umas coisas que eu estou querendo revelar para você, mas você não tem estrutura para ouvir. Mas cresce que eu te revelo, cresce que eu te mostro, cresce que eu me apresento a você, cresce. Pastor, por que Deus não falou antes? Primeiro porque ele era muito menino.
Segundo, porque Abraão ainda estava vivo dentro da casa, e Deus não quebra princípio de autoridade. Enquanto Abraão estava lá dentro, Deus não disse nada, porque tinha pai para ouvir. Eu não entra na minha cabeça a gente que diz que Deus me deu uma revelação e na igreja tem pastor. Meu filho, se na tua igreja tem pastor, se Deus quisesse falar alguma coisa para o pastor, ele falava para o pastor e não para você. Segura a tua onda, aguenta o teu tempo, porque Deus não quebra princípio de autoridade. Deus sabe para quem falar. Enquanto Abraão está ali, Deus não fala nada. Agora Abraão morreu, Deus fala: Isaac, agora chegou a tua hora, eu vou falar contigo. O problema é o que a gente entende de voz de Deus. A gente faz parte de uma geração que diz que ouve Deus toda hora, que toda hora diz: olha, Deus falou um negócio aqui comigo. E eu fico meio assustado com gente que fala que ouviu a voz de Deus. Pastor, por quê? Porque quando eu leio a Bíblia e as experiências poucas que eu tenho com Deus, me deixa sempre apavorado quando Deus fala comigo. Eu nunca consigo ficar em paz quando Deus fala comigo. Eu nunca consigo ter uma noite boa quando Deus fala comigo. Pastor, por quê? Porque a voz de Deus traz temor. A voz de Deus traz para a gente uma inquietação. A voz de Deus gera em nós uma atitude diferente daquela que a gente tinha até então. Eu fico assustado quando eu vejo gente dizendo: peguei, Deus falou comigo. Eu acho engraçado, às vezes eu estou pregando em alguma vigília e eu vejo alguém levantando e a mensagem está arrebentando com a vida de alguém, está forte na vida de alguém. Aí o cara levanta e fala: fulano, pega aí. Eu fico falando: como assim pega aí? Não, a voz de Deus é como chuva de verão. Sabe como é que é chuva de verão? Já viu chuva de verão? Está o dia passando, o solzinho estava lá e de repente começa uma chuvinha fraca. Aí você até canta: sol e chuva, casamento de viúva. Aí você fala assim: ah, tá tão calor que eu vou pegar um pouquinho de chuva. Só que quando você está pensando que é uma chuva boba, de repente vem um trovão. Porque a voz de Deus é como voz de... E quando vem aquele barulho do trovão, você toma um susto e você fala: ah, eu pensei que era uma chuvinha boba, mas olha o trovão aí. Na hora você sai da chuva. Pastor, por que eu saio da chuva? Porque você viu que o negócio é sério. Voz de Deus é assim. Você pode viver do jeito que você quer, fazendo o que quer, da maneira que quer, até que Deus fala. Você pode pensar do jeito que quiser, decidir o que quiser, até que Deus fala. Porque quando a voz de Deus vem, você fala: eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso acertar a minha vida, eu preciso mudar a minha vida, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quando o capítulo 26 da nossa vida chega, quando o capítulo 26 da nossa história chega, a primeira coisa é que Deus quebra o silêncio para falar com a gente. A segunda coisa é que Deus sempre vai mandar uma crise do tamanho da nossa chamada. Pastor, fala o sinal de quando a minha vez chegar. Deus vai te dar uma fria do tamanho da tua chamada. Deus vai te botar numa furada do tamanho da tua chamada. Deus vai te botar numa crise do tamanho da tua chamada. Pega na mão desse irmão e fala para ele assim: fica em paz. O sinal da tua chamada é a fria que Deus vai te colocar. Eu não conheço ninguém que foi chamado por Deus e Deus não colocou ele dentro de uma fria. É ou não é? Talvez você está aqui, você nunca foi tão obediente a Deus e nunca sofreu tanto. Você nunca deu a tua vida tanto para Deus e nunca pagou tanto preço. Pastor, por quê? Porque quando chega a nossa vez, Deus sempre vai nos apresentar para uma fria do tamanho da nossa chamada. Antes de Deus falar com Isaac no capítulo 2, no versículo 2, Deus vai falar com Isaac no versículo 1. Como? Uma grande fome. Abaixa só um pouquinho. Deus sempre vai fazer isso aqui com a gente. Deus vai mandar uma fome, uma crise para a gente. Olha, antes de Deus falar com ele no versículo 2, Deus vai falar com ele no versículo 1. Como, pastor? Quem disse que Deus precisa abrir a boca para falar alguma coisa para a gente? Antes de Deus dizer não para ele no versículo 2, no versículo 1, Deus está mandando uma crise para ele. Para dizer: meu filho, essa crise que eu estou mandando para você é a minha voz falando contigo, te chamei. Essa crise eu não preciso abrir a minha boca para dizer que te chamei. Essa crise é a prova que eu te chamei. Essa fria é a prova que eu te chamei. Essa coisa amarrada, essa guerra é a prova que eu te chamei. Essa crise é a prova que eu te chamei. Olha a Bíblia. Daniel, vou te usar. Arranca ele da casa dele e bota para morar de favor na Babilônia. E depois bota ele para passar uma noite no meio de leão. Ananias, Misael, Azarias, sou contigo.
Pega eles, tira eles da casa, leva eles para ficar dentro da fornalha, só porque é crente 7 vezes mais. Ô Moisés, eu sou com você. Como prova que eu sou com você, ele vai entrar e a primeira coisa que vai acontecer vai ser um monte de vara virar cobra. O cara acabou de chegar no Egito e já tem cobra no chão. E agora vai ter que lidar com um monte de cobra. Mas isso também não é problema lidar com cobra. Porque cobra só é cobra quando está no chão, mas quando a gente toca nela, ela tem o poder de mudar. Porque cobra no meio da gente é gente que não foi tocada ainda, mas quando Deus toca, vira cajado e muda a vida. Deus sempre vai nos apresentar para uma fria, porque a fria é a prova que Ele nos chamou. O capítulo 26 da vida de Isaac começa com Deus colocando ele dentro de uma fria. Começa com Deus preparando uma fria e falando: rapaz, eu te chamei, eu sou com você. E como prova que eu sou com você, segura essa fome. Tem alguém passando por crise aqui? Levanta a mão. Tem alguém sentindo dias difíceis? Levanta a mão. Só se você não mora no Brasil, vai ver se é de fora. Mas tem alguém sentindo a crise aqui? Levanta a mão mais alto que você puder. Levanta a mão. Então eu estou pregando para o povo certo. Eu estou pregando para as pessoas certas. Porque é disso aqui que eu quero falar nesse tempo que tenho. Vivendo em tempos difíceis. Diga alto: vivendo em dias difíceis. Vivendo em dias difíceis. Quando eu leio esse texto aqui, eu vejo Deus apresentando para Isaac, dizendo: rapaz, a prova que eu sou com você é que eu vou te botar para viver em dias difíceis. E existem pelo menos algumas coisas sobre dias difíceis que você precisa aprender aqui e agora. Número 1, ter promessa não impede dias difíceis de chegar. Vou repetir: ter promessa não impede dias difíceis de chegar. Abraão, o Isaac é o filho do Abraão. O Isaac é o filho da promessa. E quando ele começa a vida como cartão de visita de Deus, Deus coloca ele numa crise. É o primeiro dia dele com Deus, e Deus coloca ele logo numa crise. Pastor, por quê? Porque ter promessa não impede dias difíceis de chegar. Tem gente aqui me ouvindo dizendo: eu não posso passar por isso, pastor, porque eu tenho promessa. Eu também tenho. Não, pastor, mas a minha chamada é especial. De mais uns 10 aqui é especial. Não, pastor, mas eu tenho carteirinha de obreiro. Eu também tenho. Não, pastor, mas eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu também sou. Pastor, mas comigo foi diferente. Deus falou comigo no monte. Tem mais uns 15 aqui que Deus falou no monte. Não, pastor, eu estava andando no meio da rua e Deus usou um vaso para falar comigo. Tem mais uns 50 aqui que estavam andando no meio da rua e Deus usou um vaso para ele. Não, pastor, eu não aceito passar por dias difíceis, senão eu vou embora. Tchau. 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 Ter promessa não impede dias difíceis de chegar. A crise entrou, sentou na sala, cruzou as pernas e disse: Isaac, cheguei. Estou aqui. Se você ler o texto, você vai perceber que é a segunda fome. É dedução. Se é a segunda fome, é porque teve a... O que essa crise está dizendo? Se eu vim para o pai da fé, tu acha que eu não vou vir para o filho da promessa? Aí tem um monte de crente surtado, dizendo: eu não aceito. Meu filho tem 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Se você for mandado embora, é mais um que foi. E aí? E aí que você precisa entender uma coisa: ter promessa não impede dias difíceis de chegar. Mas alguém aqui tem promessa? Alguém aqui tem promessa? Alguém aqui tem promessa? Se tu tem certeza que tem, levanta pelo menos uma mão. Mas se tu tem muita, levanta as duas mãos o mais alto possível. E deixa eu liberar uma palavra para você. Ter promessa não impede dias difíceis de chegar. Mas você tem, então alegra teu coração, pastor. Por quê? Porque a promessa é a garantia que você vai vencer. Quem tem promessa vence. Quem tem promessa vence. Você vai vencer. Ora bacandore baraia, eremando aqui a baracé. Você vai. Segunda coisa que você precisa aprender sobre viver em dias difíceis. Dias difíceis revelam em nós talentos, habilidades escondidas que a gente não sabia que tinha. Vou repetir. Dias difíceis revelam em nós talentos e habilidades escondidas que a gente não sabia que tinha. Pastor, por que Deus manda a crise no nosso endereço? Para botar para fora coisas que estão escondidas dentro de você, mas que a crise vai revelar. Pastor, por que Deus me leva para um tempo difícil? Para mostrar para mim que eu tenho coisas escondidas em mim que nem eu sabia que tinha, mas que a crise vai botar para fora.
Escuta. Quem é Isaac antes da crise? O mimado do Abraão. Aí Deus manda ele na maior fome, para quê? Para descobrir que tem chamada de agricultor. Depois da crise, ele é o cara que planta e colhe 100 vezes. Depois da crise, ele é o melhor cavador de poços que já existiu no planeta. Isaac sabia que sabia plantar? Não. Sabia que sabia cavar? Não. Mas depois da crise, ele tem dúvida depois da crise? Você precisa entender que essa crise que chegou no teu endereço, na tua casa, foi Deus dizendo assim: eu só mandei ela porque eu vou mostrar para você que você pode mais do que imagina. Eu só mandei essa crise para revelar para você que você vai mais longe do que imagina. Eu só mandei essa crise para mostrar para você que você pode mais do que pode. Pastor, eu estou com crise no casamento. Depois da crise você vai dar aconselhamento para casais. Pastor, minha geladeira está vazia. É Deus te preparando para ser chefe de cozinha com pouco. Essa crise é só um jeito que Deus criou para revelar em você e revelar para você coisas que você não tem. Eu me lembro na minha infância, o pessoal fala que hoje tem crise. Eu fico rindo da crise de hoje, porque a crise que a gente está passando hoje é engraçado. Porque a gente reclama que a carne está cara, mas a gente está na crise, mas paga 25 no contra filé. A gente está na crise, mas não tem ninguém nu aqui, está todo mundo vestido. Nem que seja desodorantezinho, sem vergonhazinha, você passou e tu está aqui. Crise. Eu me lembro da minha infância, que o que a gente comia em casa era o que o dono do aviário decidisse colocar na promoção. Aquilo era crise. Se o pé de galinha tivesse na promoção por 2 meses, era 2 meses de pé de galinha. Quando o pé de galinha saía, entrava um rim de frango. E lá ia eu comer rins de frango. Isso era crise. Tem coisas que eu falo para o meu sobrinho hoje, eu falo: rapaz, menino, geração do nugget, fala, você não sabe o que é crise. Eu me lembro que na minha infância, uma das crises mais longas da minha casa foi a crise que minha mãe comprava mortadela. Minha mãe descobriu que R$1 de mortadela dava quase 1 quilo. Era o início do plano real. E no início do plano real, R$1 dava para muita coisa. Aí minha mãe descobriu que dava para comprar quase 1 quilo de mortadela com R$1. Então todo dia de manhã, minha mãe pegava a gente e dizia: vai lá comprar mortadela. Chegava a hora do almoço, ela mandava meu irmão mais velho, o Marcos. Marcos, vai lá comprar mortadela. Depois de 1 semana, o Marcos empacou em casa e disse: vou mais não, é muita humilhação. Minha mãe olhou para o lado e disse: quem pode ir lá? Eu falei: eu vou comer arroz e feijão puro, sou doido? Você vai? Vou. Lá vou eu. Todo dia tinha um esquema para comprar mortadela. Minha mãe virava para mim e dizia: meu filho, quando você for comprar mortadela, pede para o menino cortar bem fininho para render. Corta bem fininho para render. Eu falei: ok, vou comprar bem fininho para render. Aí lá ia eu todo dia. Aí eu me lembro de chegar no meio-dia, eu pegar R$1 com a minha mãe, ir num camarada do mercado e virar para ele nos frios e dizer, e ele me atendendo dizer: bom dia. Eu: bom dia. O que você quer, meu filho? Eu pequenininho dizia: R$1. Ele: de quê? De mortadela, bem fininha. Ele: ok. Ele cortava R$1 de mortadela, me dava. E eu vinha para casa, eu sempre fui gordo. Então no caminho para casa eu abria o saco e roubava uma fatia, porque eu não ia trabalhar de graça para ninguém. Era o meu frete. Eu pegava aquele R$1, aquela mortadela, entregava para minha mãe. E no dia seguinte, eu me lembro de 1 semana depois, quando eu ia comprar mortadela, quando eu chegava para comprar mortadela, o camarada olhava para mim e dizia: mortadela? Eu dizia: R$1. 1 mês depois fazendo isso, quando eu chegava meio-dia para comprar mortadela, já estava pesada. Toma, meu filho, obrigado. O cara tinha certeza que eu ia lá. E aí, pastor, o senhor ficou traumatizado de comprar mortadela? Me dá a mortadela que eu te mostro o meu trauma. Mas deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Para o diabo ele estava sentenciando a minha casa, para o diabo ele estava punindo a minha família, para o diabo ele estava fazendo alguma coisa para parar a minha família, para o diabo ele estava forçando a gente a comer repetido o ano todo. Mas você quer ouvir o que estava acontecendo? Eu tenho alguns amigos bem ricos, de situações boas, que quando eles vão no Rio, eles podem comer nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes, mas do nada eles falam: rapaz, me leva na casa da tua mãe. Eu falo: tá maluco, rapaz? Minha mãe mora lá dentro de Belfor Roxo, lugar pobre. Me leva na casa da tua mãe, porque eu quero comer o tempero da tua mãe. Escuta isso aqui.
Para o diabo, ele estava punindo a minha casa, mas minha mãe se reinventava todo dia porque ela tinha pena da gente. Então, meu irmão, do jeito que você imaginar, mortandela eu já comi. Picadinha, assada, cozida, com cebola, sem cebola, com tomate, ensopada. Pastor, não entendi. Minha mãe se reinventava. Para o diabo, ele estava punindo a minha casa. Mas eu vou dizer o que estava acontecendo. Deus estava fazendo minha mãe virar chefe de cozinha. Pegou não? Pegou não? Essa crise vai revelar talentos e dons que você nem sabe que tem, meu filho. Aguenta firme, porque Deus vai te dar dons e talentos que você nem sabe que tem. Eu me lembro que na minha infância, eu criança, meu pai era carroceiro, e aí meu pai, do lado da loja do meu pai, tinha um boteco, e o camarada ficava no boteco lá um dia inteiro, chamado Aparecido, um bebum, com violão e um monte de amigo tocando, aquele monte de amigo tocando violão do lado lá, o dia inteiro. No final do dia, um desses dias, ele acabou o dia, e ele tinha bebido muito, Aparecido. Ele virou para o meu pai, disse, seu Tião, e disse, Tião, compra meu violão. Eu falei, tá doido, vou comprar violão nada? Compra meu violão. Meu pai falou, não, rapaz, violão é a alegria de vocês. Ele, não, eu preciso que você compre meu violão, porque eu quero continuar bebendo. Meu pai disse, rapaz, eu não vou comprar teu violão. Ele disse, se você não comprar meu violão, eu vou vender para outro. Porque sem violão eu fico, mas sem beber eu não fico. Meu pai falou, o que eu tenho aqui é R$20. O Aparecido falou, é isso que eu preciso para beber até amanhã. Pegou os R$20, deu o violão para meu pai é um carroceiro, pegou o violão, colocou em cima da carroça, com capim, e no final do dia eu, criança, subi em cima da carroça para voltar com meu pai para casa. Quando eu subi, eu dei de frente com o violão, fiquei doido, eu vi um violão, falei, nossa, um violão. Peguei o violão e disse, pai, é meu? Ele disse, seu. Peguei o violão e fiquei batendo o violão, igual um maluco até em casa. Quando eu cheguei em casa, um vizinho nosso, seu Bira, quem é seu Bira? O maior tocador de parabéns para você numa corda só que já existiu no planeta. Seu Bira virou para mim e falou, me dá esse violão. Eu falei, o senhor sabe tocar? Sei não, mas parabéns para você eu sei. Me ensinou a tocar parabéns para você. Eu virei o segundo maior tocador de parabéns para você numa corda só. Cheguei em casa, meu irmão tinha umas revistinhas de banda de rock. Aprendi 3 notas e comecei a tocar os galhos secos de uma árvore qualquer. Veio a quarta-feira, dia de culto na minha igreja. Chovendo, a igreja era numa rua de barro. E quando chovia, músico nenhum aparecia e a maioria dos membros também não ia. Era aquele culto na Assembleia de Deus que o pastor aproveitava aquele culto que não tinha mais ninguém para dar oportunidade para aquelas irmãzinhas que já que tinha que dar. E falava, é hoje que eu me livro de dor, oportunidade para as velhinhas todas. E era bom porque em 3 irmãs já resolvi o problema todo, elas falavam que era uma maravilha. Eu me lembro que eu cheguei no culto e não tinha ninguém para tocar. A guitarra estava parada, eu virei para o meu pastor e disse, guitarra parada? Ele virou para mim e falou, você está doido, rapaz? Você sabe tocar? Eu disse, sou o segundo maior tocador de parabéns para você do planeta. Você vai tocar? Toco. Lá vou eu. Peguei a guitarra, pensa no culto doido. O único ritmo que eu sabia tocar era o Jaqueline. Conhece o Jaqueline? Jaqueline. Só isso. As irmãs cantavam para o norte e eu tocava para o sul. Que culto esquisito. Quando terminou o culto, eu virei para o pastor e disse, gostou? Ele disse, não. Mas olha, não vem ninguém durante a semana para tocar, melhor do que ninguém fica você. Se você entrar numa aula de música, você toca. Falei, toca. Virei músico da igreja. Deus usa as crises para te colocar na brecha. Se você estiver ligado, você vai entender isso. Eu me lembro de um culto de domingo que todos os irmãos que pregavam não foram na igreja. Ninguém. Sumiu todo mundo. O pastor tinha aberto o culto, tinha dado a devocional, tinha cantado os hinos da harpa e estava dando as oportunidades. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais ninguém. Ele olhou para a mocidade e falou, só tem um doidinho aqui que se eu mandar pregar, eu acho que prega. Eu. Me chamou no gabinete e falou, Deus falou comigo que você é o pregador da noite hoje. Eu falei, eu? Você? Eu falei, você está doido, pastor? Vou pregar não, que eu não sei nem... Aí, nessa hora você confessa os pecados. Nem Bíblia eu leio, pastor. O único versículo da Bíblia que eu sei é Tiago 4:8, porque está no carro do meu tio. Todo dia eu tenho que ler, porque está lá no carro dele. Aí o pastor virou para mim sério e disse, Deus acabou de falar comigo que o texto da mensagem é esse aí mesmo.
Eu falei, o pastor é ele, o problema é dele, ele que se vira, ele está mandando pregar. Aí na hora eu tentei usar a doutrina, eu falei, pastor, eu estou de calça jeans, estou de sapatente, não dá para pregar. Ele falou, meu filho, não tem outro para pregar, você que vai pregar, se vira e prega. Pensa na loucura. Eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, li Tiago 4,8 e lá vou eu. Eu li Tiago 4,8, mas falei da arca de Noé. Falei de Davi dando uma pedrada na cabeça do Golias. Falei da muralha de Jericó caindo. Falei do mar vermelho se abrindo. E terminei em Apocalipse com o arrebatamento da igreja. Escuta, loucura. Uma salada de fruta. Já pegou banana e amassou e deu uma olhada para ela amassada? Já botou um açúcar em cima dela e deu uma olhada? Já jogou leite e só olhou? Mas já botou isso tudo no liquidificador e deu uma batidinha? Eu não sei como Deus vai começar a te usar. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus cria crise para te botar na parada. Deu tão certo que eu estou pregando para você aqui hoje, eu acho que vale a pena. Dias difíceis revelam em nós talentos e habilidades que a gente não faz ideia que tem. Mas esses dias difíceis vão revelar para a gente. Então, em vez de você ficar reclamando que está na crise, agradece, porque quando essa crise terminar, você vai descobrir que você é mulher de oração, você vai descobrir que é pregador, você vai descobrir que é compositor de hino, você vai descobrir, aguenta! Aguenta! Escuta, diga, eu sou solucionador de problemas. Fala alto, eu nasci para resolver problemas. Fala para alguém que está perto de você, eu nasci para resolver problema. Pastor, você está falando que eu nasci? Você, tem outro não, você. Pastor, me prova que eu nasci para resolver problema. Não percebeu não? Você tem imã para eles? O problema pode estar no Rio de Janeiro, ele arruma um jeito e chega aqui em Santa Catarina. É ou não é? Problema te acha onde você estiver. Pastor, por que Deus sempre manda problema para o crente? Porque crente nasceu para resolver problema. Porque problema só é problema até o crente chegar. Porque depois que o crente chega, o problema acaba. Problema só é problema até crente chegar, porque quando o crente chega, o problema acaba. Mar vermelho é problema ou não é? Estava lá tranquilão. Moisés é crentaiada, chegou, abriu. Muralha é ou não é um problema? Josué chegou com os outros crentes, caiu. Golias é ou não é um grande problema? Davi, crente, tadinho, chegou, caiu. Eu acho que esse problema vai ter que cair, porque você chegou. Eu acho que você vai vencer esse negócio, porque você chegou. Tem uns irmãos aqui concordando comigo. Você chegou, você vai vencer. Você chegou, você vai vencer. Escuta, problema só é problema até crente chegar, porque a gente nasceu para resolver. Você já comprou alguma coisa que estava na garantia e quebrou quando estava na garantia? É automático. Quando alguma coisa que está na garantia quebra, o que você faz? Você pega o manual e procura a autorizada mais perto, sim ou não? Eu acho que Deus tem um negócio desse também. Deus fica olhando o problema andando aqui. O crente mais perto, ele fala, vai na casa dele. Se for perto da tua casa, ele fala, na casa desse crente aqui que o problema vai. Agora escuta, Deus mandar a crise para minha casa, não é Deus me punindo, é Deus dizendo assim, eu confio em você. Deus mandar problema para minha casa, não é Deus dizendo, eu quero te castigar, é Deus dizendo assim, eu aposto caro em você. Eu fico olhando a Bíblia, olha o Moisés. Moisés pega o povo e está indo embora. Ele não quer problema. A prova que ele não quer problema é que ele falou, Faraó, fica com o teu reino e libera o meu povo. Na hora de fugir, ele pega o lado, o Mar Vermelho está na frente e fala, não quero problema também com você, Mar Vermelho, vou aqui pelo lado. Quando ele está indo embora, Deus para ele e fala assim, volta. Já reparou dias que você vai obedecer a voz de Deus e piora? Ele foi obedecer a voz de Deus, voltou e ficou no meio.
Mar vermelho na frente e Faraó atrás. Que problemão. Só que você tem que lembrar que Deus vai dizer para ele antes dele voltar: eu quero que você volte, porque eu quero que você pareça que está com problema. Entende? Existe uma diferença enorme entre estar com problema e parecer ter problema. Eu quero que Faraó pense que você está mal. Eu quero que Faraó pense que você já era. Eu quero que Faraó pense que você está enrolado. Escuta isso aqui. Tem situações que Deus faz a gente voltar e a gente está parecendo que está derrotado. A gente está parecendo que não vai virar. A gente está parecendo que o ministério não vai acontecer. A gente está parecendo que a porta não vai abrir. Mas lembra que quem te chamou foi Deus. Lembra que quem guiou teus passos foi Deus. Meu filho, está parecendo, mas fique em paz. Você nasceu para resolver problema, vai dar tudo certo. Tem muita gente numa vida de aparência. Você não precisa aparecer, você tem que ser quem você é. Deus diz: manda ele voltar. Faraó vai pensar que vocês estão enrolados, mas fique em paz. É engraçado porque ele vai ficar na frente, no meio. Na frente Faraó, na frente o mar e atrás Faraó. E ele no meio. Pastor, por que ele está no meio? Porque o lugar de crente é no meio da crise. Pastor, para onde eu olho eu vejo problema. Você está no lugar certo. Pastor, para onde eu olho eu vejo luta. Você está no lugar certo. Pastor, por quê? Porque crente foi feito para estar no meio da guerra. Crente foi feito para estar no meio da adversidade. Crente foi feito para estar no meio da luta. Crente foi feito para estar no meio. E veio a mão de Deus e me pôs no meio do vale. Deus botou ele no meio do vale para quê? Para ele ver ossos secos? Não, para ele ser profeta e dizer: levanta exército. E os discípulos estavam no meio da noite, no meio do mar. Para quê? Para morrer afogado? Não, para ver Jesus andando sobre a tempestade dizendo: vamos embora. Deus coloca a gente no meio não é para castigar, é para fazer a gente viver o que a gente nunca viveu. Moisés vai começar a clamar. E a gente tem essa mania em relação ao problema: pedir confirmação do que Deus já falou. Você vai ficar triste comigo? Não. Mas Deus não é garoto de recado de ninguém aqui. Ou você acredita no que Ele já te falou, ou você vai continuar com a vida travada. Tem gente prostrada, orando, falando: Deus, fala comigo. De novo? Deus não precisa confirmar nada, minha filha. Deus não precisa confirmar nada. Pastor, não entendi ainda. O que eu tenho que fazer então? Deus aparece e fala para ele: bota esse povo para andar. Bota esse povo para se movimentar. Bota esse povo para encarar o problema. Sabe o que Deus estava dizendo? Meu filho, você nasceu para resolver. Já que você nasceu para resolver, encara. Já que você nasceu para resolver, passe para cima. Já que você nasceu para resolver, vai para frente. Quantas vezes a gente fica travado, orando, Deus está dizendo: o problema teu não é oração, tu já orou há 1 ano. Teu problema não é jejum, tu já está jejuando há 10. O teu problema é que você não encara esse problema. Eu vou te falar o que é problema. Problema é igual cachorro vira-lata. Você já viu cachorro vira-lata? Cachorro vira-lata é o bicho mais marrento que existe. Minha sogra tem 2, Pipoca e Paçoca. Eu odeio aqueles cachorros. Cachorro vira-lata é folgado. Cachorro vira-lata, ele tem mania de seguinte: se tu dá ideia para ele, ele parte para cima de você. Se tu para, aí que ele cresce. Se tu correr, ele corre atrás de você. É ou não é? Agora, se tu bate o pé, você consegue bater o pé aí? Você pode bater o pé? Bate o pé. Bate o pé. Bate o pé. Encara, minha filha. Bate o pé. Encara, meu filho. Bate o pé. Encara, cachorro vira-lata, vai fugir. Encara. 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 Oh, glória. Oh, glória. Eu gosto de Deus tratando Moisés nesse negócio. Porque quando o mar vermelho abre, ele pisa, encara o problema, abre. Eu fico imaginando Moisés dizendo: era só isso? Não era, meu filho, você nasceu para resolver o problema, era só encarar que ia abrir. Aí quando ele encara e começa a ir, o texto diz que o mar abre para ele, mas abre também para Faraó. E essas coisas dão nó na gente. Porque embora você está resolvendo o problema, Deus deixa Faraó te perseguir. Você fala: Deus, não está entendendo. O Senhor está dando vitória para mim, também está dando saúde para essa praga. O Senhor está me sustentando, mas também está sustentando aquele infeliz. Você está me deixando caminhar, mas também é lá quem me persegue está caminhando. E se você prestar atenção, já que a gente está falando de cachorro,
A minha opinião, que quando o faraó vem atrás do povo, é Deus brincando com o cachorro. Deus dizendo para faraó, e faraó está, e aí a gente fica sendo perseguido, falando, meu Deus, essa perseguição que não para, meu Deus, essa perseguição que não acaba. Percebeu não? Essa perseguição é de Deus, rapaz. Pastor, por quê? Porque se não tivesse faraó, tu ia ficar lerdo. Se não tivesse faraó, tu ia devagar. Mas já que tem faraó, faraó está sendo o quê? Está me ajudando a chegar mais rápido do outro lado, está acelerando meus passos. Antes de você reclamar pelo esse cachorro que está correndo atrás de você, agradeça, porque Deus está usando o vira-lata para te fazer andar mais rápido. Eu gosto disso aqui. Quando ele acaba de atravessar o problema, entende? No começo, ele está no meio do problema, mas agora ele atravessa o mar. Agora ele está do outro lado do problema. Um problema está atrás e o outro problema está no meio do outro. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Lembra que você nasceu para resolver problema? Moisés olha, vê o mar vermelho aberto e fala, Deus, o que eu faço agora? Deus diz, não entendeu não, meu filho? Você que está mandando na parada, meu filho. Você não entendeu ainda não? Toca. E o que abriu, vai fechar. Levanta a mão se tem alguém que acredita em profecia. Levanta pelo menos uma mão aqui. Se tem alguém que acredita muito, mas muito em profecia, levanta as duas. E deixa eu liberar uma palavra que Deus vai te dar hoje aqui. Deus restaura a tua autoridade hoje. Você vai mandar abrir, vai abrir. E se você mandar fechar, vai fechar. Porque essa manhã Deus restaura a tua autoridade sobre o problema. 2, lembra que o mar vermelho era um problema? Faraó também era um problema. E aí, pastor, levanta e pega. Além de Deus restaurar a tua autoridade hoje, você vai ver Deus fazer um problema engolir outro problema. Vai se engolir. Um vai engolir o outro. E pastor, 3, você vai estar do outro lado, cantando o hino da vitória e dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Canta, Miriam. Dança, Miriam. Se alegra, Miriam, louva, Miriam, adore, Miriam. Ora bacandarabaraya, uremancho kibaraciaia, elebaraia choma, alegra, Miriam. Glória, glória. Glória! Glória! Esse problema não vai te matar não, tu vai viver para ver um engolindo o outro. E você vai cantar do outro lado e não dá vitória. Corre, Miriam! Se alegra, Miriam! Você vai vencer! Você vai vencer! Você vai vencer! Dias difíceis, fala alto, dias difíceis nos promovem, fala alto, nos promovem. Pastor, por que Deus manda dias difíceis? Para nos promover. Crente não podia, crente nenhum reclamar de dias difíceis. Sabe por quê? Porque dias difíceis só vêm para promover a gente. Quem é Moisés antes do dia difícil? Um rebelde que dividiu o Egito. Depois que o mar vermelho abre, a turma olha e fala, não entra na frente desse cara não, porque ele toca e o mar abre. Quem é Josué antes do dia difícil? Um cara que assumiu o posto do Moisés. Depois que a muralha cai, não mexe com esse cara não. Ele dá um grito, muralha cai.
Quem é Davi antes da crise? Um garoto do campo que toca uma harpa e expulsa uns demôniozinhos num culto de vez em quando. Depois que Golias cai, ele é o cara que toca nas paradas de sucesso da rádio. Ele matou 10 mil e o rei só matou 1000. Dias difíceis não vem para punir a gente, dias difíceis vem para nos promover. Quando Deus manda dias difíceis para a gente, é Deus gritando em alto e bom som: vou te promover. Eu ministro em culto para empresários no Rio. E um dia um camarada top, diretor top de uma empresa, virou para mim e disse: pastor, eu estou muito triste porque mandaram metade do pessoal embora, então dizendo que vão mandar outra metade embora. Quando ele contou isso para mim, eu disse: glória a Deus. Ele disse: você está maluco, pastor? Eu falei que metade foi mandada embora. Eu disse: glória a Deus. Aí ele disse: pastor, e mandaram o gerente mais antigo embora. Eu disse: glória a Deus. Ele: pastor, você está maluco? Eu estou falando que mandaram metade embora, estão falando que vão mandar outra metade embora, e o gerente mais antigo foi mandado embora. Aí eu virei para ele e falei assim: glória a Deus. Ele disse: por que glória a Deus? Eu disse: deixa eu te explicar uma coisa sobre crise. Crise nos promove. Ele disse: meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho, nós dois. Mandaram a metade embora? Eu disse: mandaram. E você ainda está lá? Estou. Então, primeira notícia na crise: você vale mais do que a metade que foi mandada embora. Segundo, o trabalho diminuiu. Ele disse: não, o trabalho continua o mesmo. Eu disse: então significa o seguinte, que você agora, o teu trabalho vai aparecer mais do que antes. Terceiro, mandaram o gerente embora? Ele disse: mandaram. Tem uma vaga de gerente aberta. Pega na mão desse irmão e fala assim: essa crise vai te promover. Fala para esse irmão: essa crise vai te promover. Fala: essa crise vai te promover. Agora escuta. Eu não sei se você vai continuar dando glória quando eu falar isso aqui com você agora. Até segura um pouco fundo aí. Deus manda uma crise. Agora Deus vai falar com ele. Deus pode falar com você? Deus pode falar com você? Deus pode falar com você? É a primeira vez que Isaac vai ouvir a voz de Deus falar com ele. Deus podia escolher uma palavra bonita para falar para ele. Esse ano. Coloca a mão no seu coração, por favor. Olha para mim, mas coloca as duas mãos no coração. Pastor, por que falar de coração? A gente está na manhã missionária. Então coloca a mão no seu coração e olha para mim, por favor. Na Bíblia inteira, só existe duas pessoas que foram lhe oferecidas a oportunidade de colher 100 por 1. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo. Alguém me ouve? Quem é a pessoa do Antigo Testamento, pastor? Diga: Isaac. Fala: Deus ofereceu, Isaac colheu. Quem é a outra, pastor? Diga: jovem rico. Fala alto: jovem rico. Isaac vai receber a proposta e vai obedecê-la. Coloque a mão no coração e me ouça, por favor. Eu entendo que essa manhã é uma manhã que Deus quer dar para você, nesse ano da crise, o melhor ano da tua vida. Alguém me ouve? A ideia de Deus é que nesse ano da crise você tenha o melhor ano da tua vida. Coloca a mão no seu coração. Isaac vai ouvir uma proposta que é absurda. Escuta isso. Planta na terra do filisteu. Vou te explicar. Você trabalhou 20 anos morando de aluguel, recebeu a indenização que dá para comprar uma casa. Aí Deus fala para você assim: pega a indenização e reforma a casa alugada. Fala alto: um absurdo. Fala alto: um absurdo. Sim ou não? Mas é isso que Deus está mandando Isaac fazer: plantar na terra dos outros. Mão no coração. Pastor, o que Deus está gritando para ele então?
Eu preciso que você tenha estrutura, porque eu entendo que essa palavra aqui muda 20 anos da tua vida. Eu preciso que você ouça o final dessa palavra. O que Deus mandou para Isaac quando eu disse não para ele? Deus estava dizendo assim: não para a sua vontade e sim para a minha. E a minha vontade é que você fale. Quando ele pega tudo que tem e planta, ele está falindo. Sim ou não? É falência ou não é? Ele está pegando tudo e está botando debaixo da terra num lugar de rocha que não cresce. Ele está falindo. A terra é ruim, o ambiente é ruim, não é dele. Ele está. Só que o que vale não é o que eu planto, mas é a voz que eu obedeço. Eu vou repetir com a mão no coração. O que vale não é o que eu planto, o que vale é a voz que eu... Jesus falou que a semente que a gente planta produz 30, 60 e 100. 30, 60? Todas as vezes que eu semeio, todas as vezes que eu oferto, eu faço qualquer coisa do tipo, eu fico sujeito a esse tipo de colheita. 30, 60. De pelo menos uma, certamente você vai colher. Pastor, o que é 30, 60 e 100? Te explico agora. 30, Deus mantém o que eu tenho. 60, Deus multiplica aquilo que eu tenho. E 100, Deus me dá além do que eu pensei, imaginei e sonhei. Quando você dizima, tem gente que fala assim: pastor, eu sou dizimista, mas nunca fiquei rico. Quanto tempo você dizima? Há 20 anos. Então faz 20 anos que Deus te mantém empregado. Deus não te deve nada. Deus manteve o que você tem. 30 por 1. Mão no coração. Mão no coração. Agora tem gente que discerne mais, e aí multiplica o que tem. Mas tem gente que discerne mais ainda, e colhe o que nunca imaginou, o que nunca sonhou, e nem trabalhou para isso. O Espírito Santo me trouxe como profeta para perguntar para você, porque tem coisa que é só para a gente. Isso aqui não é para ninguém que está no ginásio, é para a gente aqui. Você quer colher 30, 60 ou 100? Oi? Você sabe fazer conta? Você quer que Deus mantenha o que você tem, multiplique o que você tem, ou te dê além do que você imaginou e sonhou na vida? 30, 60 ou 100? 30, 60 ou 100? Fala alto. Fala alto. Fala mais alto. Você quer gritar 100 enquanto o ímpio grita 1? Você quer 100? Então coloca a mão no seu coração e deixa eu te explicar isso aqui, eu já vou largar o microfone. 30, 60 ou 100? 30, 60 ou 100? Jesus chega para o jovem rico e fala... Essa conversa com Jesus e o jovem rico tem 2 temas. O primeiro é salvação. Qual o primeiro? O jovem pergunta: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: guarda os mandamentos. Sim ou não? Ele diz: tenho guardado desde a minha mocidade. Se guardou o mandamento, está salvo ou não está? Está ou não está salvo? Só que logo depois ele quer ser perfeito. Mudou o assunto. Fala alto, agora é recompensa. Perfeito, qual o número da perfeição? 100. 100%, sim ou não? Ele vira para Jesus. Jesus pergunta para ele: você quer ser perfeito? E o texto diz assim: e olhando o amou e disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo, dá, terá um tesouro no céu e me segue. Tem gente que entende isso aqui do jeito errado. Pensa que Jesus estava mandando ele ficar pobre. Você precisa ler Mateus 19 até o final. O menino levanta e fala: tudo eu não dou. Se eu não consigo dar tudo, eu estou dizendo, eu também não posso colher. Porque se eu não dou tudo, eu não posso colher tudo. Quando ele está indo embora, Jesus de propósito vai virar para Pedro, porque o menino não vai ouvir isso. Essa conversa é uma conversa entre Jesus e Pedro. Segura a mão no coração. Ele vai falar isso aqui: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico. Aí em Marcos ele diz assim: é impossível. Se Jesus diz que é impossível um rico se salvar, é porque é. Mas é possível um pobre se salvar? Não. Nem rico nem pobre pode se salvar.
Porque salvação só. Pastor, por que então Jesus está falando isso? Porque ele queria dar uma lição para os discípulos. Pedro vai dizer, e nós o que ganharemos com isso? Aí Jesus explica, qualquer que deixar bem, fazenda, família, por amor a mim, ainda nesse tempo, está falando de céu não, ainda nesse 100 vezes. Pastor, me explica aqui, quando Jesus fala para o jovem rico e diz, fale no altar, Jesus não estava dizendo para ele perder tudo, Jesus estava dizendo, você acha que é rico? Experimenta abrir mão de tudo para mim, eu vou te fazer 100 vezes mais rico do que você é. É aqui que você precisa entender. O homem espiritual não se discerne pela marcha que ele faz no culto, pela língua estranha que ele fala. Quando perguntam a Jesus o que é ser espiritual, Jesus vai dizer, o homem espiritual tudo discerne, tudo, mão no coração, fala alto, o meu discernimento revela a minha espiritualidade. Alguém que não discerne o liberar de Deus, nunca vai mudar de vida. Eu sinto Deus liberando sobre nós essa manhã. Se falar de oferta, abaixa teu fogo é mentira. Se falar em oferta te incomoda, a sua conversão é uma mentira. Pastor, por quê? Porque todo culto tem oferta, todo culto é oferta, e não existe culto sem oferta. A oferta é a única parte prática do culto que prova o quanto você crê no que você ouviu. Porque a mão tu vai levar embora para casa, o pé você vai levar embora para casa, a voz que você gritou você vai levar embora para casa. Mas a única coisa que dá para deixar aqui é a oferta. Mas eu queria falar para pessoas espirituais aqui agora, e que você me ouvisse. O que o Espírito Santo está propondo a pessoas aqui hoje é simples. Confie na minha palavra, e eu faço por você 100 vezes mais do que tudo que você conseguiu fazer por você. Deus não te trouxe aqui para te empobrecer. Deus não te trouxe aqui para te deixar mais pobre. Eu estou falando para pessoas espirituais. Deus está dizendo, eu quero te dar a colheita que você nunca teve. Escuta, tem gente que é tão ignorante. Eu estou falando de 1.178 famílias. Se você bota R$1.000 por mês para cada família, dá 1.180.000 por mês. E aí tem 10 dias de congresso para levantar 12 meses de conta para pagar. E alguém diz, só fala de oferta. Escuta, não confunda dinheiro com oferta. Dinheiro é seu, diga, o dinheiro é meu. Fala alto, o dinheiro é meu. Fala, o dinheiro é meu. E Deus não vai pedir dinheiro para ninguém aqui. Pastor, o que não é meu? A oferta. Qual é a diferença entre dinheiro e oferta? Oferta é o que Deus me pede. Podia ser dinheiro para pagar a conta, até Deus te pedir. Se Deus pediu, não é mais dinheiro, é oferta. Podia ser um carro que você estava andando esses dias todos aqui, mas se Deus pedir, não é mais carro, é oferta. Podia ser uma coisa que você estava guardando para realizar um sonho, era teu sonho, mas se Deus pediu, é oferta. A gente manifesta a nossa liberalidade, a nossa conversão no dar. Porque no reino de Deus não é recebendo que se dá, mas é dando